mais me chama a atenção nesse treinamento é o quanto ele pode levar para crianças uma oportunidade diferente daquelas que a maior parte de nós, adultos hoje, tivemos. Quando eu olho para o mundo e percebo o caminho evolutivo, eu percebo a geração dos meus avós que não tiveram praticamente nada. Eu percebo a geração dos meus pais que foram trabalhadores desde o início da vida e que foram conduzidos pelos meus avós com os recursos que tinham e que passaram por muito sofrimento, passaram por tantas dificuldades, e uma geração que batalhou tanto para que a minha geração não precisasse sofrer. E hoje, quando eu olho os adultos da minha idade que já têm filhos, eu percebo pessoas que tentam facilitar ainda mais a vida de seus filhos e que muitas vezes acabam prejudicando e inclusive aleijando as crianças de hoje, impedindo elas de realmente alcançarem a autonomia e chegarem a um patamar mais elevado. Nem sempre a busca por facilitar o processo é realmente facilitar. Às vezes, quando eu estou buscando auxiliar uma pessoa quando ela não precisa de auxílio, pode ser que eu esteja prejudicando ela de chegar aonde ela realmente poderia chegar. Porque se eu facilito o caminho, talvez ela nunca descubra todo o potencial que ela tem. E o Formando Pais, ele vem exatamente em contrapartida disso. Não facilitar demais e também não dificultar demais, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio para que a pessoa consiga descobrir, para que essa criança consiga descobrir todo o seu potencial e ao mesmo tempo para que ela consiga chegar nos patamares mais elevados sem o sofrimento, mas sim com uma condução excelente de pessoas que conseguem tirar o melhor caldo da laranja sem danificar a árvore. Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas consideram o período de vida, o período de construção do caráter de uma criança a partir do nascimento. E eu, como renascedor, posso afirmar que um dos períodos mais importantes da vida de uma criança é o período da vida intrauterina, desde o momento da concepção ao momento do nascimento. E já tratei muitos casos de pessoas hoje adultos, já tratei casos de adolescentes, já tratei casos de pessoas da terceira idade, com 60, 70, 80 anos de idade, que carregavam traumas, sofrimentos, dores, que traziam desde o momento do útero. Então imagina que existe uma vida antes mesmo do nascimento, e que é uma vida tão importante, ou talvez mais importante do que essa que a gente vive aqui para a consolidação do caráter, a estruturação das capacidades de uma pessoa, e que é esquecida. Então existem 9 meses de vida que é fundamental no processo e que os pais hoje são carentes de informação e por isso não conseguem entregar o seu melhor nesse momento. Pois a criança, quando está lá na vida intrauterina, ela tem a percepção do mundo externo. É sabido, através das experiências que a gente vive, que uma criança ela consegue ouvir quando está dentro da barriga da mamãe, que ela consegue sentir quando está dentro da barriga da mamãe, e muitos casos onde crianças carregam, inclusive, memórias visuais quando estão dentro da barriga da mamãe. E esse é um universo totalmente desconhecido pela maior parte das pessoas. Aí a criança nasce, ela chega nesse momento onde ela realmente descobre essa vida que nós encaramos como vida real, e já logo no processo do nascimento ela passa por um dos momentos mais traumáticos da vida, pois antes, lá no momento da vida intrauterina, a temperatura era a temperatura perfeita, as condições eram as melhores, o alimento chegava até ela da forma mais simples e fácil possível, e agora tudo muda, porque a temperatura do mundo exterior é diferente da temperatura do mundo interior. Então agora ela precisa controlar a temperatura do corpo, ela vai passar pelo processo do banho, ela vai ser aspirada no momento do nascimento, ela vai ser muitas vezes forçada ao choro, ou vai chorar de forma natural, ela vai passar pelo processo de expansão dos pulmões dela, e tudo isso vai acontecer
dentro de um período de tempo extremamente curto. Muitas vezes, quando a criança ela passa por um período do nascimento dela, é um nascimento cesariano, que ela nasce de cesárea, ela inclusive carrega comportamentos por ela nunca ter passado pelo processo do nascimento em si. Porque a criança que nasce de cesárea, ela não passa pelo processo do nascimento, ela simplesmente é tirada da mãe. E logo nos primeiros segundos de vida nesse mundo aqui, ela não fica no colo da mãe. Ela é afastada daquela pessoa que gerou ela e era a única fonte de sentimento e carinho que ela realmente tinha com ela. Então, eu quero que vocês percebam que o processo é muito mais complexo do que normalmente é visto. Se você realmente entender o valor disso, talvez nos primeiros momentos da vida você consiga programar o teu filho, programar a tua filha para que seja um ser humano muito melhor e que carregue capacidades extremamente vantajosas para que isso auxilie na construção do caráter, na construção desse ser humano, na realização dos objetivos. Eu conheço pessoas, e por trabalhar com muita gente, eu conheço casos de pessoas que foram programadas para o sucesso no primeiro momento, no primeiro instante de vida. Assim como conheço pessoas que carregaram comportamentos como orgulho também desde o primeiro momento de vida. Em determinado momento onde eu estava tratando uma pessoa, eu estava acompanhando uma pessoa num processo de renascimento, eu ouvi a seguinte história de um menino que carregou o orgulho durante a vida inteira e que já fazia muitos anos que não falava com o pai. Então, o que aconteceu? Ele foi buscar nas memórias da vida intrauterina dele, nas memórias de nascimento, a causa disso. E descobriu que no momento em que ele nasceu, que ele foi tirado da mamãe, ele não chorou. E o médico pegou ele pelos pezinhos, deu uma palmada nele para que ele pudesse chorar e ele não chorou. O médico virou ele pelos pezinhos, de cabeça para baixo, olhou nos olhos daquela criança e disse assim: orgulhoso, hein, menino? E com essa afirmação, aquela criança que tinha minutos de vida absorveu um comportamento com um orgulho que prejudicou os resultados dele ao longo de uma vida inteira. Então, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença no desenvolvimento de uma criança. Então o processo começa a acontecer, a vida começa a acontecer, os primeiros passos, o engatinhar, as primeiras palavras. Existem crianças que são estimuladas, crianças que não são estimuladas nesse processo de desenvolvimento. E aí já começa um distanciamento entre o maior potencial que uma criança pode chegar e o menor potencial que uma criança pode desenvolver. Existem tantas coisas que poderiam ser melhoradas dentro do processo, mas devido à falta de conhecimento, não acontece. Além de tudo isso que eu falei até aqui, eu cheguei até agora nos primeiros 6, 7, 8, 9 meses de vida, eu ainda não cheguei no primeiro ali, e percebam quanto conteúdo a gente tem para destrinchar, para trabalhar, para desenvolver as crianças até esse momento, antes do primeiro ano de vida. Então percebam a diferença que vocês, pais, vocês, criadores, educadores, podem fazer na vida de uma criança. Então até aqui era essa a ideia que eu queria passar sobre formando pais. Talvez isso possa clarear um pouco mais a tua visão, possa levar para você um conhecimento que normalmente não chega nas pessoas, ok? Então aqui fica uma dica para vocês de conhecimento. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu? Liberdade.